Oi meninas, sejam bem-vindas para mais um vídeo de devocionais para as meninas. O nosso devocional de hoje é sobre o tema contentamento. Eu irei retirar esse estudo do livro Contentamento de Nancy Wilson, que vai aparecer aqui na tela. E eu li este livro e foi de grande edificação para a minha vida, né? Então, se vocês também quiserem ler, eu super indico. E espero que vocês possam ser grandemente edificadas. Então, para explorarmos um pouco mais o assunto sobre esse tema, nós temos que saber qual é o significado do tema, né? Então, contentamento de acordo com o nosso dicionário da língua portuguesa, é um estado de satisfação, de alegria, de gosto, de júbilo. É você estar alegre, satisfeita. E de acordo com Nancy Wilson, que é a autora do livro, ela fala que a sogra dela, que se chama Bessie, fala que contentamento é estar satisfeita com a profunda vontade de Deus. É você se satisfazer, você se contentar com a vontade de Deus. Então, imagine quão confortáveis seriam as nossas vidas se nós mantêssemos os nossos ânimos calmos, tranquilos, sem irritações, dispostas e animadas ao passarmos por algumas dificuldades. Então, no mundo em que vivemos é muito difícil, né, conseguir isso, porque o termo estar estressada é uma coisa normal para o mundo. Eu estou estressada com isso, estou estressada com aquilo. Mas não é isso que Deus quer de nós. Isso só é descontentamento. Então, o contentamento ele vai produzir isso em nossos corações, vai nos manter tranquila durante as dificuldades e vai nos fazer agir sabiamente e falar sabiamente de acordo com as dificuldades quando nós explodirmos. Então, contentamento é isso. E um exemplo de uma pessoa que nos demonstra o que é estar contente, que aprendemos a estar contente, nós necessitamos aprender, é lá em Filipenses que Paulo fala, no capítulo 4, versículo 11, diz o seguinte: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância, como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, se Paulo teve que aprender a estar contente, né? Contentamento, aprender a estar contente exige o nosso esforço físico e espiritual também. Se Paulo, que foi um grande homem de Deus, precisou estar contente, nós não devemos estar envergonhadas de que nós precisamos de algumas aulas difíceis, mas nós partilhamos do mesmo instrutor que Paulo, né, que é o nosso grandioso Deus, e ele nos dá a sua palavra, nos dá a sua promessa, nos dá o seu espírito para nos ajudar. Uma frase que eu gostei de Nancy Wilson que fala é o seguinte: contudo, quando Deus nos dá um teste, ele sempre permite que consultemos o nosso material. Ela falou aqui no contexto de que, às vezes, nas provas que Deus nos dá, ele não faz com que o teste seja às cegas, né? Sem não vermos nada, um teste surpresa. Não, ele nos dá o seu material, que é a Bíblia. Então, nós podemos consultar tudo aqui na Bíblia 24 horas por dia, quando nós quisermos, né? Então, ele nunca vai nos abandonar, né? Ele nunca nos abandona. Então, se Paulo, que passou por tantas dificuldades, né, que nós podemos ver lá em 2 Coríntios 11, 24 ao 28, se vocês quiserem ver depois lá, fala muitas dificuldades de Paulo. Se ele que passou por tantas dificuldades, como é que ele conseguiu estar contente? E a resposta para isso é no versículo 13, que fala: tudo posso naquele que me fortalece. Então, sem Cristo nós não temos contentamento. E é o que o capítulo 1 fala, o contentamento do Pai. Ele é a fonte do nosso contentamento, ele é a base do nosso contentamento. Vamos voltar um pouco para a criação, que diz o seguinte: lá no início, né, quando Deus criou o mundo, ele fala que viu que tudo era perfeito e tudo era bom. Quando ele criou os astros, quando ele criou a terra, ele viu que aquilo era bom. Então Deus estava contente com a criação. Ele, por ser Deus, por ser perfeito, ele poderia ter desejado algo mais, né? Poderia ter desejado mais uma fruta, mais uma planta, mais um animal, mas não, ele viu que tudo estava perfeito. Então, às vezes nós nos iludimos que ser perfeccionista é um bom traço. Eu vou ser perfeccionista, eu vou fazer tudo perfeito. Não, isso só vai gerar um descontentamento em nós. Perfeccionismo
Nós não podemos ser perfeccionistas. O próprio nome já diz, né? Perfeccionista vem de perfeito. Então, só tem uma pessoa que é perfeita, que é o nosso grandioso Deus. Então, uma frase que Nancy Wilson fala é a seguinte: sendo criaturas, devemos encontrar nossa verdadeira satisfação em Deus, nosso Criador, e assim poderemos estar satisfeitas com o nosso trabalho imperfeito. Então, nosso trabalho não é perfeito, nosso trabalho é imperfeito, mas só em Cristo nós poderemos encontrar satisfação nisso. Então, por ser Deus, ele desejou, ele fez a criação, viu que tudo era bom, ele estava contente com o seu trabalho e ele descansou no 7º dia, né? Então, o contentamento ele vai conduzir você ao descanso. O capítulo 2 fala sobre as promessas do Pai. Ele é o fundamento, a promessa do Senhor é o fundamento do nosso contentamento. É o único alicerce em que nós podemos firmar o nosso contentamento. Vamos lá para Hebreus 13:5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Essa é uma promessa do Pai. De maneira alguma te deixarei, nunca, 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 nunca jamais te abandonarei. Então, Deus não irá nos abandonar. Aqui o autor de Hebreus está citando Josué, quando Moisés morre e Josué tem a grande responsabilidade de levar o povo, né, à terra prometida. E era um trabalho difícil, né? O povo já estava acostumado com Moisés, um grande homem de Deus, mas Deus fala a Josué também: seja forte e corajoso, eu não vou te abandonar. Assim como eu fui com meu servo Moisés, eu vou ser contigo também. Então Deus nos dá essa promessa: ser forte e corajoso, nunca jamais te abandonarei. Nós possamos produzir um contentamento. Continuando aqui no capítulo 13, fala o seguinte: seja a vossa vida sem avareza. O que é avareza? Qual o significado da palavra avareza? É ceder aos desejos ilícitos, desejando o que não nos pertence. Nós devemos estar contentes com o que nós temos e não devemos desejar aquilo que não nos pertencemos, né? O 10º mandamento fala: não cobiçarás a esposa, a casa do teu próximo, nem o servo do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, e por aí vai. Então, se uma pessoa próxima a você comprou um carro, comprou uma casa, comprou um celular, você deve estar contente com aquilo e também agradecer com o que você. E lembre das promessas na qual estamos firmadas, né? Seja forte e corajoso, e tudo nós podemos naquele que nos fortalece. O capítulo 3 fala um pouco sobre descontentamento. Se o contentamento é algo maravilhoso, né, algo bom, o descontentamento, logicamente, vai ser o contrário disso. O contentamento é uma profunda satisfação com a vontade de Deus, e o descontentamento é rejeitar profundamente o que Deus está fazendo. Então, é uma recusa de agradecer a Deus pelo que Ele está fazendo em sua vida. Descontentamento é simplesmente ingratidão. O descontentamento, ele pode ameaçar você por um tempo, até que leve você a pecar. Pode ficar na sua cabeça ali, cultivando, até que leva você a pecar. Mas ele também pode surgir do nada e automaticamente fazer com que você peque, né? Um exemplo disso é Eva. Eva estava contente, né, lá no Jardim do Éden. Deus tinha dado de tudo a ela, não tinha o que ela ser ingrata, né? Deus tinha dado tudo aquilo. Dado um homem, um marido, frutas, animais à sua companhia. Então, mas a única coisa que Deus privou foi a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, quando Satanás apareceu ali, automaticamente gerou um descontentamento Eva, falando: Eva, coma o fruto, olha isso. Então, por Eva estar descontente por não poder comer, ela simplesmente comeu. Então, levou ela a pecar automaticamente e trouxe grande consequência, né? Foi a partir daí que surgiu. As duas áreas do contentamento é a seguinte: as coisas que temos e as coisas que não temos. Então, muitas vezes nós ficamos descontentes com o que temos, né? Isso é uma recusa da gratidão, vai nos levar a gerar uma ingratidão em nosso coração, e nós alimentamos um desejo daquilo que não temos, daquilo que os outros possuem, a cobiça, né? Então, o descontentamento ele é horrível e prejudica tudo à sua volta, vai prejudicar tudo à sua volta. Então, irmãs, lembre-se, nunca estejam descontentes, sempre produza o contentamento em vosso coração. O capítulo 4 fala sobre a piedade com o contentamento. Vamos lá para 1 Timóteo 6, versículos 5 e 7.
Altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, mas com contentamento. Então, aqui, Paulo exorta Timóteo de que se afaste daqueles homens que acham que a piedade é uma fonte de lucro, que ser piedoso vai gerar lucro a você, que quer gerar lucro a partir daquilo. Mas ele fala que, de fato, a piedade é uma fonte de lucro, mas somente com contentamento. Então, a piedade não é uma maneira de ficarmos ricas. Nós não podemos adquirir riquezas por meio da piedade. Nós não vamos levar nada deste mundo. Como fala, vamos continuar aí falando, que diz assim, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Então, como nós não trazemos nada, nós também não iremos levar nada. Continuando aí, o versículo fala, tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentações e ciladas e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e a perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram. Então, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, o contentamento ele não pode coexistir com o amor ao dinheiro. Nós devemos estar contentes com aquilo que temos. No versículo 8 fala, tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Eu acho que eu não li esse. Ou eu li, esqueci. Mas tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Você deve pensar, sério, Adriele, só isso? Se eu tiver sustento e se eu tiver com o que me vestir, eu vou estar contente. Só isso eu preciso. Claro que você pode pensar também que há muitas outras coisas que nós possamos ter, nós queremos ter para que estejamos contentes. Tipo, uma cama confortável, uma casa espaçosa, um carro para podermos ir para onde nós quisermos, né? Mas Deus responde lá em Mateus 6, 31 a 33, vamos para lá, diz o seguinte, portanto não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, nós não devemos estar preocupados com aquilo que nós queremos ter, para termos uma vida confortável e feliz. Deus vai nos dar tudo aquilo que nós necessitamos de acordo com a sua vontade. Então, não vos inquieteis, perguntando, quero isso, quero aquilo. Buscai primeiramente a vontade de Deus, o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então devemos estar contentes e agradecidas. O capítulo 5 fala sobre a armadilha mental. Um dos principais meios que podemos empregar para resistir às tentações, incluindo a tentação do descontentamento, é prestar atenção naquilo que estamos pensando. Durante o dia, durante as 24 horas do seu dia, o que você está pensando? O que passa pela sua mente? Vamos lá para Colossenses 3, 1 e 2. Fala o seguinte, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à destra de Deus, à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Então, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Então, nós devemos procurar buscar cada dia mais ao Senhor, pensar nas coisas que estão lá no alto. E não ficar 24 horas do nosso dia pensando em preocupações, coisas que poderiam acontecer. Não, pare de ficar remoendo as coisas que, se eu tivesse feito aquilo, ia dar nisso. Mas se eu não tivesse feito isso, ia dar nisso. Não, esteja contente com todas as situações da vossa vida e pense nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Pare de ficar se preocupando com as... O capítulo 6 fala sobre a inveja. A arquirrival do contentamento é a inveja e também sua amiguinha, né, que está muito aliada a ela, juntas, que é a cobiça. Nós, muitas vezes, negligenciamos esse pecado e, às vezes, satisfazemos muito esse pecado, né? Então, muitas vezes nós negligenciamos esse pecado e alimentamos ela, satisfazemos a cobiça e a inveja. Como nós fazemos isso?
quando nós vemos algo e desejamos algo, né? Cobiça é desejar algo de outra pessoa, é cobiçar o próximo. Então, você vê a sua amiga com carro e deseja aquilo dela. Você vê a sua amiga com até um caderno, né? Um lápis. Você quer aquilo também. Então, negligenciamos às vezes nessa área. Uma frase de Nancy Wilson, eu tenho muita dificuldade de falar esse nome, é a seguinte: a inveja e a cobiça trazem muito mal quando despertas, mas quando o contentamento reina, ele se posiciona em guarda contra. Os nossos pés e as nossas mãos, eles entram em pecado, né? No sentido de que pecado é tudo aquilo que nós ouvimos que não agrada a Deus, pegamos, ou onde andamos, ou que falamos, mas muitas vezes os nossos pés e as nossas mãos entram em pecado. Mas onde tudo começa é na nossa mente, como ela fala no capítulo anterior, né? A armadilha mental. Então, o mandamento contra a cobiça vai diretamente na nossa mente e no nosso coração. Quando o contentamento está lá, é igual a frase que ela fala anteriormente, né? Ele se posiciona de guarda contra ambas, combatendo isso, quando o contentamento está em nosso coração. Um exemplo do livro que eu achei muito interessante, que ela fala, é o seguinte, eu vou ler para... Certa vez, um homem cristão que conheço recebeu providencialmente uma maravilhosa medida de sucesso. Nisso, quando seus amigos o parabenizavam, eles diziam algo do tipo: não vá ficar arrogante, não deixe que isso faça sua cabeça. Foi um conselho estranho para o momento que era de parabenização. Eu sugeri que ele respondesse dizendo: muito obrigada, e você não tome cuidado para não ficar com inveja. Imagine o choque. Não sei se ele falou isso, né? Mas esse foi o conselho que ela deu. Provavelmente brincando. E nós, às vezes, somos meio ao contrário. E muitas vezes temos uma dupla face. Nós exortamos os nossos irmãos, damos conselho aos outros, mas deixamos o nosso coração desprotegido para deixar entrar tudo. Nós olhamos primeiramente, julgamos os outros, mas não protegemos o nosso coração. Então, devemos estar atento ao nosso coração e à nossa mente, para que não deixarmos que tudo entre, principalmente o descontentamento. A inveja é fácil. A nossa carne se inclina para a inveja, né? Então, a inveja ela satisfaz a carne, mas é só temporariamente. A inveja ela sempre deseja mais, sempre quer mais, principalmente dos outros, né? A solução mais simples para isso é a gratidão. É o que nós vamos ver mais à frente. Mas a gratidão ela coloca fora do nosso coração a inveja e bloqueia os nossos desejos carnais por aquilo que não é nosso. Vamos agora para o capítulo 7, já estamos no finalzinho, né? Só falta mais 2. O capítulo 7 é uma mudança de perspectiva. O contentamento, ele nos leva a confiar e a ter certeza, né, de que o autor, no final da nossa vida, vai trazer uma conclusão gloriosa para ela. Vamos lá para Romanos 8:28. Diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, todas as coisas elas cooperam para o nosso bem. Não é somente algumas coisas, não é somente a maioria das coisas, é todas as coisas. Mas isso só acontece para quem? Para aqueles que amam a Deus. Outra frase de Nancy Wilson é a seguinte: Deus está tecendo todas as coisas em nossas vidas para produzir o bem em nosso favor. Não necessariamente vai ser o bem imediato, não necessariamente vai ser naquela hora, mas certamente é o nosso bem definitivo. Desta forma, agradecemos a Deus, nós iremos glorificá-lo o tempo todo, né? Então, nós podemos agradecer por várias coisas durante o dia, como nossa comida, nossa vestimenta, a nossa família, nossos amigos, tudo, né? Tudo nós podemos agradecer. Há muitos motivos de gratidão. Não é algo difícil agradecer, né? Porque nós temos muitos motivos para isso. Seria mais difícil se a gente não tivesse motivo para agradecer. Mas como nós temos muito, não é algo difícil. E quando estamos em meio às dificuldades, em momentos de necessidades, e a gente pergunta, como é que eu posso agradecer, Senhor? Pelo que eu posso agradecer? E lá em 1 Tessalonicenses 5:18 fala: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, em tudo nós devemos dar graça, não só nos momentos de alegria, mas também nos momentos de dificuldade. Então, vamos para o nosso último capítulo do estudo de hoje. Mas se você quiser saber o que tem no capítulo 9, 10 e 11,
É só ler o livro, né? Mas é para deixar vocês com um desejo a mais. O capítulo 8 é alguns métodos práticos. O contentamento é um ensinamento bastante prático e nós devemos priorizá-lo como uma graça cristã a ser alcançada. Os 3 exercícios práticos, primeiramente, é a gratidão. Como eu falei anteriormente, né, mas continuando aqui. A gratidão, nós devemos praticar ela. Nós muitas vezes murmuramos mais do que nós imaginamos. Murmuramos por tudo. Então, essa postura vai expulsar o contentamento do vosso coração. Então, o que ela fala é o seguinte: a gratidão deve ser cultivada, encorajada, nutrida, promovida e estimulada. Faça disso um hábito diário em sua vida. Um exemplo é o seguinte: quando você for parar para tomar um café da manhã, logo de manhã, logo cedo, você já pode começar agradecendo. Você chegou naquela mesa, né, do café da manhã, tem leite hoje. Vou agradecer pela vaquinha, né, que nos dá leite, mas pela também as mãos que tiraram o leite dela, o mercado que comprou o leite. Olha quantos meios de gratidão, né? Pela roupa que nós estamos vestindo. Vamos agradecer pelas pessoas que trabalharam duro com as próprias mãos para fazer o que eu estou vestindo. Então tem muitos meios de agradecer e nos mínimos detalhes nós podemos agradecer, né? Então, quando você fizer isso, você vai se surpreender que a gratidão ela virou um hábito em sua vida. O segundo método prático é a satisfação. Esteja satisfeito com a vontade de Deus para a sua vida, seja em momentos de alegria ou de tristeza. Uma coisa que ela fala para você repetir quando você estiver com momentos de dificuldades, que você vê que não consegue estar satisfeito nem grato, fala o seguinte: eu quero que tu ordenaste, tu sabe o que é melhor para mim agora, eu me alegro em ti. Então, quando virmos um momento de dificuldade, podemos repetir essa palavra, né? Essa frase. Então, para nós concluirmos, o contentamento ele exige uma grande submissão nossa, né? Morrer para nós mesmos, tomar a cruz do Senhor e seguir. Então, outra frase é: o contentamento vem quando vivemos uma vida cristã consistente e obediente. E isso é sempre desafiador. É algo fácil de compreender, mas às vezes muito difícil de se colocar em prática. Então, precisamos de aulas muitas vezes difíceis, mas não impossíveis. Se Paulo aprendeu, nós podemos aprender também. E para finalizarmos, eu vou usar um exemplo de Nancy, que fala o seguinte: quando Doug e eu nos casamos, nós tínhamos um carro e ele estava vindo me buscar para uma visita ao dentista. Ele estava atrasado, eu estava no horário e me sentindo frustrada, pois chegaria atrasada para minha consulta. Lembro-me vividamente de contemplar as 2 opções diante de mim. Eu seria grosseira com meu marido ou eu escolheria ser paciente e amável. Imaginei os 2 cenários. O primeiro faria meu marido se sentir mal e provavelmente resultaria em eu ter de pedir-lhe perdão por ter sido impaciente e rude. O segundo não causaria nenhuma ruptura ou colisão. Então, naquele momento de espera, Deus me ajudou a escolher estar contente. Quando Doug chegou, ele estava todo apologético e eu estava calma. Por quê? Porque eu não dei lugar à tentação de estar descontente. A minha escolha de estar contente me impediu de chegar atrasada? Não me impediu. Mas me deu um relacionamento pacífico com meu marido, o que é uma bênção muito maior do que chegar no horário. O contentamento ele desarma uma situação em que poderia se tornar estressante. O contentamento protege a unidade e a comunhão que temos em Cristo. Então ela escolheu estar contente no lugar de estar descontente. E isso a ajudou na comunhão que ela teve com o seu marido, né? Então, Deus é soberano sobre todas as coisas e o tempo todo. Nada está fora da sua vontade, tudo está pela sua vontade, né? E ele nunca vai nos abandonar. Ele governa o mundo, ele faz todas as coisas bem e ele está preparando lugar para nós lá no céu. Então, a nossa responsabilidade é somente guardar o nosso coração para que ele não se turbe com as dificuldades da vida. É isso, menina. Agradeço por vocês terem assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!